Primeiro dizer que essa ideia da gente ter que, com rapidez, ampliar a capacidade assistencial do município de Fortaleza, tendo em vista as experiências internacionais, principalmente de insucesso, em relação ao enfrentamento do Covid, surgiu logo que a gente confirmou os primeiros casos de contaminação de casos importados, antes mesmo da gente ter transmissão comunitária aqui na cidade de Fortaleza. A gente entende que todas as características da epidemia do Covid é o alto poder de transmissibilidade do vírus, e se a gente não se preparar em promover, no caso, o isolamento para poder achatar essa curva e reduzir o tempo de transmissão e, em paralelo, em ampliar a nossa capacidade assistencial, a gente eventualmente pode vir enfrentar o pior dos mundos, que é o que alguns países vivenciaram e vivenciam até hoje, que é o colapso assistencial. Desde então, foi montado um plano integrado de ampliação de leitos de internação e de leitos de terapia intensiva entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, especificamente aqui para a nossa capital. Isso envolveu e já passou a ser um plano de ampliação da nossa porta de entrada principal, que são as UPAs. A gente, na última semana, finalizou a última expansão. São agora 140 leitos a mais de UPAs, aqui na rede municipal de UPAs. A gente tinha 90 leitos de UPAs, agora temos 230, mais equipes profissionais, para a gente ter uma maior capacidade de fazer o primeiro atendimento, o primeiro diagnóstico e poder acolher esse paciente. Uma outra ação importante nossa também foi transformar e adaptar a torre do JF2 numa torre de leitos de terapia intensiva. A gente, a dia de hoje, já tem 40 leitos de UTI funcionando e segunda-feira próxima mais 10, 50. E até o dia 30 de abril mais 44. Com isso serão 94 leitos de UTI especificamente para pacientes mais graves. Além disso, a gente também teve a preocupação em conveniar a ampliação de leitos com hospitais filantrópicos conveniados. Um deles é o Hospital Sopai, que é um hospital infantil, em que a gente contratualizou 60 leitos especificamente para quadros gripais agudos. Além disso, o governo do estado estabeleceu um outro plano, que envolveu o Leonardo da Vinci, a ampliação de leitos de hospitais estaduais, de leitos de internação e de leitos também, eventualmente, para pacientes que agravam, que necessitam de terapia intensiva. Entretanto, mesmo com todo esse plano nosso, a gente ainda carecia de leitos suficientes para, eventualmente, um momento de pico epidemiológico e de saturação mesmo da capacidade assistencial nossa. Daí surgiu a ideia de fazer um hospital de campanha, de montagem rápida. Bom registrar que essa modalidade de hospital de campanha é hoje uma recomendação dos organismos internacionais de saúde. A compreensão é que estruturas especializadas e específicas para o Covid reduzem o risco de contaminação, propiciam uma estrutura e uma arquitetura hospitalar montada do zero para lidar com as características específicas de manejo de pacientes que o Covid-19 apresenta, além da possibilidade de ser mobilizado e construído com recursos mais baratos e além de ter um prazo de montagem muito mais rápido. Só para dar uma ideia do que eu estou falando, a gente começou a trabalhar aqui dia 23 de março. A rigor, começamos a mobilizar equipamento para cá dia 23 de março. Hoje é dia 18 de abril e a gente ainda hoje, se Deus quiser, até o final do dia, a gente já está recebendo os primeiros pacientes transferidos aqui para a primeira ala com 51 leitos. O hospital inteiro, no primeiro momento, ele foi concebido para ter 204 leitos de internação. Inicialmente não é um hospital para pacientes graves. A nossa ideia assistencial, em virtude de precisar de equipes muito qualificadas, de múltiplas especialidades, muitas vezes uma estrutura de apoio e aparato tecnológico, de laboratório, de radiologia, de muito sofisticado, a ideia é encaminhar os pacientes mais graves para poucos centros. Os dois centros de referência serão o Da Vinci e Jação e o IJF2. Entretanto, eventualmente, o mesmo paciente com quadro moderado chegando aqui, ele pode eventualmente desenvolver sintomas de insuficiência respiratória. E a gente vai precisar também
uma estrutura de intensivistas, gente treinada para intubar e de equipamentos, inclusive respiradores e monitores, para assistir aos pacientes mais graves. Essa primeira ala do hospital, de 51 leitos, que a gente deve já receber muitos pacientes até o final do dia de hoje, ela terá, desses 51, 10 leitos para garantir, já dá o equipamento aí, suporte ventilatório, no caso, ventilador, monitor, todo o equipamento para caso o paciente agrave os sintomas respiratórios, a gente tem a capacidade de agir rapidamente. E nesse caso do Covid, a gente sabe que a intubação precoce é uma das medidas importantes que podem afetar o prognóstico do paciente. Então, mesmo aqui não sendo o hospital de referência para os pacientes mais graves, a gente vai ter uma estrutura aqui para manejo de pacientes que agravam aqui. A gente vai, na segunda-feira, até o final do dia, abrir o segundo bloco com mais 51 leitos. Vou dizer que a gente está fazendo tudo de forma muito rápida mesmo. Só para dar uma ideia, a gente está, nesse momento, com mais de 40 pacientes em UPAs, aguardando leito de internação para poderem sair da UPA e serem encaminhados para um leito qualificado, como esse vai ser, e muito mais apropriado para fazer o manejo do paciente. Por essa razão é que a gente está correndo contra o tempo e abrindo os blocos um a um por etapa. Se a gente fosse esperar tudo ficar pronto, os 4 blocos, possivelmente a gente perderia aí pelo menos aí uma semana de atendimento. E todo dia a gente tem hoje paciente na fila da central de regulação, precisando de um leito que pode definir o seu prognóstico. Por isso a razão, já explicando, a gente já abrir um primeiro bloco já hoje, mesmo a gente temos outros 3 blocos sendo adaptados. O segundo bloco já está com a obra toda pronta, sendo feita instalação de gases e elétrica, e a gente, como disse, segunda-feira abre. Os demais, a gente imagina que até sexta-feira os outros 2 vão estar funcionando, e é o tempo também que a gente vai azeitando a máquina. Isso aqui é um hospital, né? Um restaurante, um hotel, quando abre, precisa do tal do soft opening, como chamam, né? Que é ficar ali um mês, treinando a equipe, ajustando o fluxo de processos, alinhando o trabalho de cada um, e do mesmo jeito aqui. Entretanto, está no momento de excepcionalidade, de exceção, momento de epidemia, e a gente meio que tem que fazer as coisas todas ao mesmo tempo, obviamente, com toda a responsabilidade assistencial, com toda a responsabilidade de iniciar com a garantia da qualidade do manejo, com profissionais contratados, com equipamentos mobilizados. Entretanto, é bom saber que as obras vão continuar, não só nos 4 blocos iniciais. A gente vai ter os 204 leitos prometidos essa semana, todos eles, mas já há, pela curva de demanda que a gente está estimando para o futuro, já há necessidade de uma eventual expansão. Por isso, a gente já está trabalhando em 2 blocos, que a gente imaginou que só fosse precisar deles mais à frente, mas os sinais agora, a curva de incidência, inclusive de pacientes agravados, indicam que a gente vai precisar muito em breve desses 2 blocos. Por essa razão, já ontem a gente iniciou a montagem desses 2 blocos, que seriam blocos de suporte adicionais. E com isso, a gente terá já garantido entre os 204 leitos essa semana, e dos 336, que é a obra final, muito possivelmente essa expansão que estava programado para ser uma expansão eventual, mas já iniciou, muito possivelmente está a primeira semana ou primeira quinzena de maio. O mais importante é que a gente tem profissionais contratados, equipamentos montados, o primeiro bloco todo montado, e a gente, assim que, depois dessa coletiva, a gente vai fazer uma visita com alguns órgãos de controle e fiscalização, e em seguida a gente vai começar o processo de higienização do hospital. Vamos testar mais uma vez luz, eletricidade, equipamentos, para depois que está tudo alinhado, a gente já hoje à noite começar o processo burocrático, que também não é simples, que é de transferir pacientes. A gente tem que conversar com a central de regulação, saber quais são os pacientes que estão no critério, de quem é a prioridade, tem que ir o SAMU lá, fazer a transferência com toda a segurança profissional, para que a gente ainda hoje e durante o dia de amanhã, a gente já faça a transferência desses pacientes aqui para o hospital de campanha do PV. O mais importante é que a gente entregue já 51 leitos com menos de 30 dias de início efetivo da intervenção. A gente está com a equipe aqui, coordenada pelo diretor clínico, Dr. Ernesto, que é de São Paulo, que é intensivista, e é quem vai orientar aqui todos os procedimentos assistenciais,
de pacientes que vão desenvolver, obviamente, sintomas respiratórios mais graves ou menos severos. Protocolos clínicos serão aqui implantados. E a gente já está com a equipe de profissional hoje aqui, já está se paramentando, logo após todos nós sairmos, já vai estar paramentada para poder começar a trabalhar, mobilizar o hospital para receber os primeiros pacientes. Eu queria, enfim, fazer esse registro e também fazer alguns esclarecimentos, à medida de que, enquanto uns trabalham, né, eu descobri que enquanto tem gente dando duro, tomando decisão, se esforçando, suando, né, correndo contra o tempo para poder salvar a vida, tem muita gente que infelizmente vive no mundo do fuxico e das atuais fake news. E a gente, para além de tudo, tem que perder tempo em esclarecer, porque a não resposta ou a ausência de resposta a isso pode parecer uma conivência com as mentiras compartilhadas. Vou dar aqui alguns dados para vocês. A obra desse hospital, a obra física dele, para 4 meses, vai custar menos de 4 milhões de reais. Tem um hospital com um pouquinho menos leitos do que esse, aqui é 204, um em São Paulo com 200 e um em Goiás com 200. Ambos custam 10 milhões de reais. Eu não posso comparar porque pode ser que o material seja outro, pode ser que seja um material de qualidade diferente, não sei bem o que é, não estou dizendo que o de lá está mais caro do que devia. Só estou dizendo que não custam os tais 80 milhões que foram propagandeados de forma falaciosa, mentirosa, e as próprias contas públicas prestadas estão sendo apresentadas já dessa mesma maneira. Por outro lado, a gente contratou aqui um OS que nesse momento administra 1.500 leitos em hospitais de campanha em vários estados do Brasil, vinculado a uma das melhores universidades médicas do Brasil, que é a Escola Paulista de Medicina. Então, com protocolos, com gente especializada, com gente técnica, a despeito de estarmos em calamidade e a gente fazer uma dispensa para economizar tempo e vida, mesmo assim, sem obrigação, fizemos uma tomada de preços para poder escolher a proposta de melhor custo-benefício e de melhor interesse público à nossa cidade. Então, era para prestar esses esclarecimentos que eu vim aqui hoje, principalmente para dizer que, se Deus permitir, a partir de hoje, durante o dia de amanhã e ao longo da semana, muita gente vai ter a oportunidade de estar internado num hospital bem estruturado, com equipamentos adequados, com equipe de profissionais treinados e com todos os protocolos clínicos necessários, devidos, num ambiente desenhado e construído especificamente para esse fim, para enfrentar de forma urgente uma epidemia que assusta e causa agonia e que precisa de todos nós, e principalmente do poder público, de respostas rápidas, eficientes, humanas e que alcancem a necessidade do cidadão. Era isso. Eu queria aqui agradecer o trabalho, o suor da doutora Joana e da equipe dela, que trabalharam muito para estruturar não só essa unidade, mas as demais unidades que estão atendendo a rede Covid aqui em Fortaleza. Agradecer o trabalho de muita gente, de cada operário que suou a camisa, trabalhou dia e noite para a gente entregar essa obra, para poder antecipar, inclusive, o atendimento no hospital. Gente que está sendo homenageada aqui pelos apartamentos do entorno, porque o trabalho deles é testemunhado por muita gente de dia e de noite. E em nome de todo esse pessoal, de secretários envolvidos, de muita gente, que cada um teve o seu papel, engenheiros, arquitetos, mestres de obra, secretários de pastas distintas, agradecer o Samuel, que foi quem coordenou todo esse esforço de preparação da obra, de entrega da obra. E por fim, saudar aqui os órgãos de controle e representantes deles, alguns eu conheço, outros ainda não, em nome do presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Henrique, que também vai participar dessa visita guiada pelo Samuel e pela Joana. Dito isso, agora eu sou ouvidos. Vocês possam fazer as perguntas para a gente responder. Eu? Boa tarde. Eu queria saber se hoje o município sabe, por exemplo, quantas pessoas aguardam por leitos de UTI em Fortaleza e também os leitos de internação, porque a gente sabe que também existem filas de leitos de internação. A Joana pode dar o dado mais preciso. Boa tarde. Na nossa central de regulação, a gente iniciou o dia com 20 pacientes aguardando leitos de UTI, mas como nós abrimos já hoje no IJF2 10 leitos, a gente já conseguiu transferir 6 desses pacientes, então ficaram 14, e a gente ainda tem a condição de transferir mais 4 até o final do dia. Obviamente esses números mudam porque outros pacientes estão chegando,
A nossa fila de internação, de pacientes que esperam por internação, está em torno de 50 pacientes hoje. Eu estou complementando, para dar uma ideia aí para vocês de grandeza. Primeiro dizer que nem todos os pacientes estão aguardando por leito, né, Joana, que é outra informação. Nem todo paciente está aguardando por leito de UTI tem indicação de ser transferido. Há pacientes muito agravados que chegaram tardiamente numa UPA e estão tão instáveis que precisam de estabilização para poder serem transferidos, né? Então esse é um cenário importante. E outro é que esse hospital vai principalmente cumprir esse papel, Kília, que é de preencher a demanda da regulação por leitos de internação que não são prioritariamente leitos de UTI. Entretanto, mesmo os pacientes que estão esperando, eles estão atendidos e acolhidos, nesse caso, nas nossas UPAs ou hospitais municipais, mas em situações que não são adequadas em termos de equipamento, equipe, protocolos, por isso que está na regulação. Outra coisa que eu gostaria de completar, que falando em regulação, é muito importante a gente informar adequadamente a população que esses hospitais específicos para a Covid, como o Leonardo da Vinci, o IJF2 e o hospital de campanha aqui do PV, não tem serviço de urgência e emergência, não tem porta aberta. Então a população não deve se dirigir espontaneamente até um desses hospitais. O IJF continua com a sua emergência aberta para o trauma. Então pacientes com síndromes gripais, seja elas graves ou não, elas devem trocar a porta de entrada do serviço de urgência e emergência, são as UPAs, né? O município de Fortaleza conta com 12 UPAs, é um privilégio para a gente, é um número muito expressivo, e das 12 UPAs, 6 são geridas pelo Estado, 6 pelo município. Como o prefeito já falou, das nossas 6, a gente ampliou a capacidade instalada em 5 delas. Só não ampliamos no Cristo Redentor por questões de área física. Então é muito importante que a população saiba, principalmente os pacientes que são de grupo de risco, não devam ficar em casa com sintomas. Qualquer sintoma deve procurar uma de nossas UPAs e, em havendo necessidade de internação, eles podem ser encaminhados para cá ou para alguma UTI. Para complementar, existe uma meta com essas leis que estão sendo criadas para que se fique confortável no município? Se existe essa meta, ela tem um prazo em que ela deve ser considerada? Ou ainda é a situação de que mesmo com os novos leis a gente continua no limite na saturação? Eu posso falar e a Joana complementar. A gente fez uma reunião há pouco tempo, estava na reunião, eu comentei com o governo do Estado tratando especificamente disso, de prazos, né? Nós temos uma curva que está ascendente, né, de incidência. E, felizmente, a gente também está com uma programação de entrega de leitos ao longo desse mês de abril, que é o tempo que a gente ainda está mantendo aí, até dia 20 tem o isolamento, né? Deverá haver uma nova decisão até o dia 20, e independente do conteúdo dela, o mais importante é que a gente está até o dia 30 de abril com algumas entregas programadas. Até o final da semana, o hospital inteiro, no sábado ele vai estar ocupado inteiramente, obviamente. No sábado vai ter demanda para isso, ainda, certamente na segunda semana, muito possivelmente, deverá já haver demanda por 204 leitos. A gente terá mais 10 leitos do JF na segunda-feira. E dependendo de uma aquisição que está com prazo de chegada para a sexta-feira próxima, de respiradores, isso nos permitirá abrir mais 44 leitos no IJF até o dia 30 de abril e expandir também os leitos com respiradores entre os 204 daqui. Isso mais a expansão que está sendo programada pelo governo do Estado de leitos de UTI no próprio Leonardo da Vinci e em outros hospitais, creio eu que será extremamente importante para a gente acompanhar com os leitos de UTI, acompanhar essa curva de aumento da incidência, que deverá, obviamente, quando aumenta a incidência, aumentar o número de casos que demandem leite de terapia intensiva. Vamos complementar alguma coisa? Eu queria chamar a atenção de uma questão importante. Por mais que a gente tenha todo esse planejamento em parceria com o governo do Estado, os estudos científicos já provam que a questão do isolamento social é fundamental. Se a gente não tivesse, o governador Camilo Santana, o prefeito Roberto Cláudio, não tivessem tomado a decisão acertada do isolamento social precoce aqui no nosso estado, a gente não teria esse crescimento linear que o prefeito falou. Teria um crescimento exponencial de casos, de internações e também de óbitos.
Então é muito importante que a gente mantenha o isolamento social para que a gente continue nesse crescimento linear e não exponencial. Então é muito importante a gente pedir mais uma vez a colaboração da população para manter o isolamento social. A gente tem monitorado esses deslocamentos, esses movimentos, tem percebido que a população aderiu bastante no movimento da mobilidade entre os bairros, movimento interbairros, mas em algumas localidades, em alguns bairros, a gente tem percebido que o movimento intrabairro, que o isolamento social não está sendo respeitado. Então é muito importante que a população colabore mais uma vez, que entenda que a gente está diante de uma epidemia, que é uma doença grave, de um alto poder de transmissibilidade, que a gente precisa desse tempo para estruturar cada vez mais e melhor o nosso sistema de saúde para responder a essa pandemia. Boa tarde, Carlos. Primeiro eu queria uma confirmação de algumas informações, né? Hoje, 51 pacientes serão recebidos. Hoje não, 51 de uma vez não. Essa operação é demorada, porque tem que ser um por vez, né? Então, os pacientes têm que ser. Hoje, alguns, ele não sabe, vai depender muito do fluxo, né? A gente já libera aí no começo da noite para receber. Agora, vai depender muito da estabilidade dos pacientes, do tempo burocrático de saída da UPA para chegar aqui, mas já hoje a gente deve receber alguns pacientes durante o dia amanhã inteiro. Só que a gente vai ter um esforço, nosso SAMU, viu, Carlos, para responder especificamente, um esforço do SAMU hoje e amanhã, especificamente para fazer isso, transferir pacientes para cá. A gente tem 51 leitos, destes 10 são leitos de terapia intensiva, né? Podem ser. A gente está previsto aí uma expansão para até esta sexta-feira, né, para 204. E aí, quantos leitos de UTI teremos? Já há esse número? Há uma previsão nesse sentido? A Joana pode falar melhor, mas a nossa ideia é que a gente tem em cada bloco aí, né, Joana, de 8 a 10 respiradores. Pode falar, Joana. A gente vai iniciar com esses 10 leitos, porque como o prefeito muito bem colocou, a nossa unidade com expertise em terapia intensiva, que a gente quer mandar todos os pacientes, é o IJF2. Que a gente hoje abriu 10 leitos, a doutora Riane está aqui, que é superintendente, acabou de dar 5 altas nos leitos que já existiam. Então, a gente tem tido uma resposta muito boa, agora com 40 leitos, a gente quer manter a ampliação de leitos de UTI no IJF2. Os leitos de UTI que nós vamos abrir aqui é especificamente para uma demanda interna. A gente quer trazer pacientes para cá estáveis, com indicação de internação, que não precisem de UTI. No entanto, a gente tem observado, aqui na evolução clínica da Covid-19, que alguns pacientes, mesmo com o estado inicial estável, eles evoluem para a insuficiência respiratória. Então, a gente tem esse seguro aqui, esses 10 leitos de UTI, para atender uma demanda interna. No entanto, essa epidemia a gente trabalha por dia. Todo dia a gente toma uma decisão, todo dia a gente pode mudar o planejamento. Que o prefeito colocou aqui, o nosso maior desafio com relação à abertura de mais leitos de terapia intensiva é a aquisição de respiradores. A gente tem essa programação de receber na próxima sexta-feira mais 100 respiradores. Vamos priorizar os mais leitos que a gente pode abrir no JF2. O JF2 pode chegar até a 175 leitos de terapia intensiva. E aqui, nesse hospital do PV, a gente inicia com 204 leitos, 194 de internação, 10 de UTI, mas todos eles têm instalação elétrica, hidráulica e de gases medicinais para serem transformados em UTI, caso a gente venha a necessitar. Além da ampliação, que o prefeito também falou no início, a gente pode chegar aqui, nesse hospital, temos até 336 leitos. E todos eles também com instalação própria para serem transformados em leitos de terapia intensiva, caso haja necessidade por parte da população. Samuel, vai comentar uma coisa? Só para complementar, esses 336 leitos que estavam previstos, eventualmente já estão prometidos para a primeira quinzena de maio. Eu estou prometido 204, certo? Agora que eu estou prometendo publicamente, que a gente vai entregar até a primeira quinzena de maio outros 122. Totalizando, portanto... Não, 132, não é isso? Totalizando, portanto, 336. Eles têm como base a previsão que o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, fez e que os números da CESA apontam para 250 mortes ao dia? A gente tem uma realidade, a nossa epidemiologia do município tem calculado a curva de incidência e a tendência dela, né? A gente tem hoje dois dados que são muito importantes, acho que é importante a população tomar conhecimento disso. Boa parte dos bairros mais povoados e de mais baixo IDH de Fortaleza
tem pouquíssimos casos confirmados. Tem 1, 2, 3. Acho que o bairro que tem mais é da Regional 5, que tem mais é o Zé Walter, com 7 casos confirmados. Então, aonde vive a maior parte da população, aonde tem o maior adensamento populacional e aonde tem maior vulnerabilidade, é onde tem menos casos confirmados. E a gente já tem a confirmação que a circulação viral já está em todo o território da cidade. Então, qual é a tendência? A tendência é um aumento progressivo da busca por serviços públicos à medida que essa contaminação fosse disseminando nos bairros da cidade de Fortaleza. Então, baseado nisso, o indicador que a gente tem hoje, já agora dado nosso, que pessoas que vivem em bairros mais pobres, de mais baixo IDH, têm tido uma tendência para diagnósticos mais graves do que aqueles que não vivem, e a gente tem essa tendência de começar em um ciclo de epidemia exatamente nessas áreas, a gente precisa se preparar de forma conservadora, tem que ser otimista, mas se preparar para o pior cenário. Então é por essa razão e pelos dados da epidemiologia nossa, que a gente imagina que eventualmente no mês de maio, a gente pode vir a ter, mesmo com 204, o hospital lotado, precisando de leitos novos, e é essa a conta que a gente está fazendo. Já a última pergunta é... A coletiva de imprensa foi anunciada, que ela seguiria protocolos de segurança, e que, no entanto, eu não entendi não, Carlos. Você pode... Quando a coletiva foi anunciada e informada para os profissionais de imprensa, foi dito também que seriam adotados protocolos de segurança. Sim. E tanto que eu estou vendo as pessoas não estão guardando distância umas das outras. Eu queria saber que protocolos foram esses. O hospital não está funcionando ainda, certo? Depois eu estou falando da perspectiva dos profissionais aqui. Sim. Eu não sabia não. Eu estou falando aqui para dentro do hospital, assim que todo mundo sair daqui, a gente vai... Aí a SPDM vai entrar e vai fazer uma grande higienização, o hospital inteiro, lavar, limpar, vamos testar a ligação elétrica que está faltando ser testada ainda, ver detalhes finais, paramentar os profissionais e se preparar para receber os pacientes. E a partir daí sim, todo o protocolo de segurança e de acesso. Por exemplo, o hospital vai ter um fluxo para quem entra e um fluxo completamente diferente para quem sai, os profissionais. Haverá desinfecção na entrada e na saída de todo mundo aqui, exatamente para reduzir a contaminação nosocomial dentro do hospital e também evitar que alguém saia daqui, podendo eventualmente contaminar as pessoas da sua casa. Então há toda uma medida de segurança e controle de infecção que vai ser implantado a partir do momento em que a gente sair daqui. Mais nenhuma? Pessoal, mais alguma palavra? Joana, Samuel, Antônio Henrique? Primeiramente, parabenizar aqui o prefeito Roberto Cláudio, a secretária Joana e o secretário Samuel Dias pela iniciativa da construção do hospital e por todas as iniciativas da ampliação dos leitos de hospitais, das UPAs aqui em Fortaleza. Mas a pergunta com relação aqui ao hospital. Como você falou, hoje poderá receber pacientes dentro de uma ala que vai estar pronta para 51 leitos. Sendo que o hospital vai ter aí 204 leitos, depois podendo expandir com essas duas novas... Já vai expandir, Pronto. A pergunta que eu queria fazer nessa ala que vai ser entregue hoje, terá algum problema vai ter segurança para os profissionais de saúde? Sim. E para os pacientes que vão ocupar? E com relação aos operários que vão continuar trabalhando nas outras alas que vão estar sendo construídas? E a outra pergunta eu convivo muito com as pessoas e o sentimento que a gente tem, eu já recebi 2 ligações de pessoas que estão internadas, não aqui porque não tem paciente aqui, mas lá no Hospital Leonardo da Vinci, que eles ficam muito ansiosos, preocupados, e é natural, talvez por uma falta de comunicação, porque o isolamento é total e a família fica em casa sem saber como está o seu familiar, o seu parente hospitalizado. Aqui no hospital, terá uma equipe pronta para dar resposta aos familiares que, de uma vez eles internados aqui, eles vão ficar isolados 100% dos seus familiares, sem saber se essa pessoa volta para casa com vida ou, infelizmente, às vezes,
não sem vida vindo a óbito. Então, tem uma equipe pronta para estar dando essa assistência aos familiares que estão em casa? Belas duas perguntas. Primeiro, essa pergunta é muito importante porque a gente, independente dos 204 leitos, a gente vai continuar com obra para essa ampliação até maio, né? E todo o fluxo do hospital é um, e todo o fluxo de operário é outro. Não há nenhum contato entre os fluxos profissionais que vão trabalhar e os fluxos operários que vão continuar na obra. Eles não se encontram, são fluxos distintos. Aí pronto, vai ter eventualmente algum barulho de obra? Sim, tem que ser honesto que sim. Por isso que é um hospital de campanha, por isso que é um hospital emergencial, por isso que é um hospital que a gente está correndo para inaugurar, porque cada leito qualificado desse pode definir o destino de uma vida. Por isso que a gente está inaugurando e decidindo, inclusive, depois do hospital já pronto, que seria 204, ampliar pela necessidade que a gente diagnosticou e identificou que vai ter. Então, para deixar claro, vai haver nenhuma mistura de fluxo entre obra e hospital, são completamente distintos. Ótima pergunta. E uma segunda, o Samuel pode falar mais. Permite só uma complementação. Cada bloco ele é completamente isolado dos outros, inclusive todo o sistema de circulação de ar condicionado, com filtragem do ar. Então ele é completamente isolado dos outros blocos e também isolado da área externa, né? Ele tem filtros de ar para exaustão, né? Então ele fica completamente isolado e por isso a gente vai poder trabalhar nos outros blocos à medida que o primeiro bloco já está funcionando. Obrigado. A outra pergunta, queria a doutora Riane estar aqui, parabenizar o JF. O JF criou, pelos seus próprios servidores, um robô vertical, que é um computador, uma tela, que permite o diálogo entre o familiar, o diálogo a visualizar, depende da condição do paciente, mas permite que o familiar e o paciente possam se olhar, inclusive se ouvirem. Então, isso vai ser utilizado também aqui. A gente já está com aqui? Segunda-feira deram o nome de uma enfermeira antiga do JF, que é a Janira. Ela foi receber esse nome, e a gente vai ter aqui um, só que a Júlia já pediu 4, não foi? A ideia é ter um em cada bloco, além dos contatos, obviamente, por telefone. A ideia é que visualmente os pacientes possam olhar e ver o seu familiar e vice-versa, eles comunicarem. É isso. Pessoal, obrigado. Agradecer e pedir perdão às visitas aqui pela demora. Valeu, abraço.